Muito bom dia e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nos versos 35 e 36, a palavra do Senhor, ela diz assim: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Quando esse texto foi escrito, ele era o final de uma trajetória de dor. Aquele pai havia visto a sua filha padecer diante dos seus olhos dia a dia. Era uma enfermidade mortal. Era uma crise extremamente séria. Muito possivelmente Jesus foi o último de todos os recursos que ele tinha. Ele já havia tentado o tratamento médico, ele já havia tentado a espera. E quando tudo nele foi um desespero, ele procura Jesus. Ele percebe que não havia mais nada humanamente a se fazer. Como muitas vezes em nossa vida nós percebemos que há coisas, causas, circunstâncias na nossa vida que humana e naturalmente não há mais nada que se possa fazer. É necessário uma intervenção divina, é necessário que Deus produza um grande milagre em nossa vida, porque nós nos desesperamos com nossa dor, nos desesperamos com as nossas aflições, com os nossos momentos de crise, e nós sabemos que humanamente não há nada mais a ser feito. Então ele, como muitos de nós, procuramos a Jesus. Marta e Maria, quando viram que Lázaro estava para padecer, elas buscam a Jesus dizendo: Vem, Lázaro está morrendo e você o conhece, vem em socorro. Muitos de nós temos procurado a Deus porque sabemos que não há mais nada humanamente a se fazer. Eu sempre digo que o campo do milagre é o campo da impossibilidade. O milagre só acontece quando humanamente nós não podemos fazer mais nada. O agir de Deus só acontece quando humanamente nós não podemos fazer mais nada. O campo onde o milagre de Deus opera é um campo sobrenatural chamado impossibilidade humana. Não há dor pior do que a dor de quem vai perdendo aos poucos, de quem vai vendo a sua estrutura ruindo, de quem vai experimentando uma enfermidade que se agrava e a cada dia o médico dá um laudo pior, uma palavra mais ruim. A cada dia a empresa vai caminhando para o lugar de fechar e você vai perdendo economicamente, você vai perdendo o movimento, você vai percebendo que tudo aquilo que você tinha aos poucos vai sendo destruído na sua vida. Há casamentos que acabam assim dia a dia, vai esfriando, vai definhando, vai perdendo o amor, a harmonia, a graça, a paz, e você começa a perceber que dia a dia tudo aquilo que você edificou e construiu vai se tornando uma perda diária e constante na sua vida. Aquele pai viu a sua filha definhar diante de si. E a palavra de Deus diz que no momento em que ele consegue a atenção de Jesus, no momento em que o Senhor ia com ele, aqueles homens da sua casa chegam a ele e diz: a sua filha está morta, não há mais nada o que fazer. Existe um ditado popular muito conhecido que diz que para tudo na vida tem jeito, só não há jeito para a morte. A morte é o final de todas as possibilidades, a morte é o final de toda a esperança, de todo o recurso humano. A palavra de Deus, quando ela cita a morte, quando ela vai trazer a compreensão sobre a morte, ela diz que o homem, enquanto está vivo, ele tem sonhos, o homem tem projetos. A Bíblia diz que enquanto nós estamos vivos, nós podemos adorar a Deus, nós podemos dizer da grandeza de Deus, mas uma vez que o homem morre, ele perde todas as possibilidades. Não há mais nada a se fazer, não há mais sonho, não há mais projeto. Não há mais esperança, não há mais louvor que seja dado a Deus. A morte representa o final de todas as possibilidades humanas. E eles chegam e dizem: acabou, não há mais possibilidade, a sua filha morreu, não há estrutura ou condição. E eles terminam dizendo uma coisa muito forte, muito dura. Eles dizem: por que você ainda incomoda o mestre?
Por que você ainda segue a Jesus? Por que você ainda está com Ele dizendo que pode acontecer? Por que você ainda caminha com Jesus sabendo que aquilo que você está vivendo não tem mais possibilidade, acabou, ruiu, destruiu? E talvez enquanto você está ouvindo essa palavra, você acordou com esse sentimento de que tudo acabou. Não há mais esperança para o seu casamento, não há mais esperança de ver o seu filho recuperado, não há mais esperança de romper financeiramente. Você só está começando mais uma semana de muita dor, de muita luta, de muita crise. Eles viram e falam: acabou tudo, não adianta mais incomodar o mestre. Às vezes é esse o sentimento que nós temos dentro do nosso coração, de que tudo ruiu, de que tudo acabou, de que não adianta buscar, não adianta crer. Jesus, na sua sabedoria, na sua maturidade espiritual, Jesus, ciente do poder de Deus, da grandeza do Senhor e daquilo que Deus pode fazer, responde da seguinte forma. No verso 36 a Bíblia diz assim: mas Jesus, sem se importar com tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aquelas palavras negativas não afetaram a Jesus. A palavra de desânimo não afetou Jesus. O sentimento de realidade não afetou Jesus. E ouça, a realidade não afeta o poder sobrenatural de Deus. A perda circunstancial, a derrota diante de uma luta, uma perspectiva humana em que você olha e diz: não há nada a ser feito, isso não incomoda a Deus, isso não diminui o poder de Deus. A Bíblia diz com muita sabedoria que para Deus tanto faz lutar com muitos ou com poucos. Para Deus não há diferença no quanto nós temos, na estrutura que nós temos. O milagre de Deus não está no campo da natureza humana, está no campo do sobrenatural. Aquelas palavras não afetaram a Jesus, não o atingiram, não tiraram do propósito, não mudaram aquilo que era o poder de Deus. Então ele vira para aquele homem e ele ensina dois princípios. Primeiro ele diz: não temas, não tenha medo dessa má notícia. Não tenha medo dessa circunstância da sua vida. Não tenha medo porque você está olhando e sabe que agora não há mais nada a ser feito. Não tenha medo porque você aparentemente perdeu todas as coisas e viu ruir diante de você. Não tenha medo porque a porta se fechou, porque a doença não retroagiu. Não tenha medo por causa das impossibilidades da sua vida. E ele ensina a segunda chave. Ele diz: creia, tão somente creia. A fé não se mistura a possibilidades humanas. A fé não se mistura a sentimento humano. Poucas pessoas entendem isso, porque as pessoas imaginam que a fé vai se fundamentar na sabedoria, no conhecimento, na razão. Muitas pessoas imaginam que a fé ela vai se fundamentar na palavra ou no laudo médico. Muitas pessoas imaginam que a fé está fundamentada no sentimento que ele tem. Se ele está se sentindo triste, em depressão e ansiedade, a fé não vai funcionar. Ouça, a fé não se fundamenta em nenhuma dessas coisas. A fé, ela é o poder de Deus agindo e operando na nossa vida contra os nossos sentimentos, contra o nosso pensamento, contra a nossa realidade, contra as impossibilidades humanas. E Jesus disse: creia somente, não duvide, mesmo diante da palavra negativa, mesmo diante da impossibilidade, mesmo diante de uma causa humanamente perdida, mesmo que você não veja ou não haja nenhuma possibilidade, mesmo que a sua razão diga que tudo acabou, que tudo foi destruído, não temas, crê somente. Jesus fez um grande milagre. Jesus ressuscita a vida daquela menina. Jesus a coloca de pé sem doença, sem enfermidade. Jesus deu a possibilidade de uma vida nova. Deus quer fazer esse milagre na sua vida. A você que está dizendo tudo acabou, não tem esperança, não tem recurso, não tem mais nada que ninguém possa fazer. Esse é o âmbito, é o campo do milagre do sobrenatural. E Deus tem um milagre para fazer na sua vida nessa manhã. A você que diz eu perdi tudo, a você que diz não tem mais força, não tem mais nada a ser feito, existe um campo sobrenatural de milagre para você nessa manhã. O que você precisa fazer é não ter medo. Não tenha medo de acreditar, não tenha medo de se lançar, não tenha medo de profetizar, não tenha medo de se expor por causa da sua fé. Creia que Deus vai operar sobrenaturalmente um milagre na sua vida nesse dia. Se você crê assim,
se você tem esperança do milagre de Deus para a sua vida hoje, ainda que tudo tenha sido destruído, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, nessa manhã, eu apresento as nossas vidas diante do Senhor e da Tua presença. Te apresento, Deus, essa perda, te apresento essa luta, essa doença, essa enfermidade, essa crise financeira, essa dor emocional, esse problema sentimental, Senhor, essa circunstância que nós temos olhado com os nossos olhos naturais e temos dito não há saída, não há possibilidade, porque não há recurso, Senhor Jesus, porque não há mais condição humana, mas Deus, nós cremos no Teu milagre, cremos no Teu poder, e eu lhe peço, Deus, opera, Senhor, nessa manhã, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, quebra as resistências, tira as impossibilidades, que o Senhor opere nessa manhã o Teu milagre, que o Senhor opere nessa manhã o Teu agir soberano e sobrenatural. Senhor, toda causa impossível, toda causa na qual nós não temos mais o que fazer humanamente. Senhor Jesus, talvez muitos estão orando comigo nessa manhã, porque acabaram todos os recursos, acabou todas as possibilidades, ou o Senhor vem sobrenaturalmente, oh Deus, essa causa é perdida, não há o que fazer diante dessa dor, mas eu lhe peço, Senhor, que o Teu poder venha operar sobrenaturalmente nessa manhã. Eu confesso junto com meu irmão, com a minha irmã, que nós cremos, Senhor, que nós confiamos em Ti, que nós não temos medo dessa situação impossível, dessa dor tão grande que está diante de nós. Nós não temos medo e nós cremos no milagre, na vitória e na resposta do Senhor para a nossa vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira. A você que deseja receber esse áudio diariamente com a Palavra de Deus, você pode entrar em contato comigo agora via WhatsApp, através do número 41 987 966353. Que Deus te abençoe, que esse dia de segunda-feira seja um dia de portas abertas, seja um dia de bênção e de milagres sobre a sua vida, em nome de Jesus.